Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse 26 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Diga 1000 anos. Pode sentar-se, por favor. Vou falar sobre o milênio e o estado eterno. O reino de Cristo terá a duração de 1000 anos, ou que a Bíblia chama por várias vezes, e a Bíblia diz, para ser direta e específica, que o reino de Cristo, no final da grande tribulação, durará 1000 anos. O reino de Cristo, o reino milenar, começará no final da grande tribulação. No final dos 7 anos da grande tribulação, Cristo virá de forma visível, e Ele descerá e tocará com os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que o monte abrirá, e debaixo do Monte das Oliveiras tem uma nascente de águas que correrá pelo Vale do Cedron, irá descendo para o sul, para o Mar Morto. E a Bíblia diz que o Mar Morto, quando as águas que vierem de debaixo do Monte das Oliveiras tocarem no Mar Morto, começará a acontecer a cura, a restauração do Mar Morto. E a Bíblia é enfática em dizer que no milênio haverão pescadores em En-Gedi. En-Gedi é a região do Mar Morto. No Mar Morto, se você não sabe, não há vida de espécie alguma. A densidade de sal ali é tão grande, tão intensa, que não é possível ter nenhum tipo de vida ali. Não há ondas naquele mar, não há tempestades naquele mar. Ele é morto, o nome já diz. Mas apesar disso, algumas pessoas podem se afogar ali, ok? Principalmente se a pessoa ficar de bruço, ela não consegue se desvirar, porque o sal, a densidade de sal, faz com que a pessoa fique flutuando e não consiga se desvirar dali do Mar Morto. E a pessoa ingerindo aquela água com um alto índice de sal, a pessoa em poucas horas morre, os rins param, seus órgãos vitais param, devido à intensidade e à quantidade de sal que era ali. Eu já estive ali no Mar Morto por várias vezes visitando, tomando banho ali, aprendi a boiar de pé, e tem uns irmãos aí que não aprenderam. E eu não falo mais nada, só isso. O milênio reinado de Cristo, eu queria fazer 3 declarações. Primeira, serão 1000 anos de paz. Apesar da palavra milênio não aparecer na Bíblia, em Apocalipse 20, de 1 a 7, há 6 repetições da expressão 1000 anos. Isso está enfatizando que tal número deve ser tomado literalmente. Então, primeiro, serão 1000 anos de paz. Número 2, Satanás estará aprisionado. No final da grande tribulação, quando Cristo vier em glória com os seus anjos e com os santos, nós, igreja, o Senhor vai mandar um anjo prendê-lo. A Bíblia não diz quem é o anjo. Alguns dizem que será Miguel, o arcanjo Miguel. Mas não sabemos quem será esse anjo, não importa. Pode ser qualquer um dos anjos, terá de Deus o poder e a autoridade para amarrar, para aprisionar Satanás por 1000 anos. Terceiro, quem participará do milênio? E aí eu vou falar algumas coisas aí. Se você tiver dúvida, depois você me procura em particular, tá bom? Número 1, os salvos da igreja. Nós estaremos com Cristo reinando no milênio. Número 2,
os santos ressurretos do Antigo Testamento, junto com a igreja. Nós estaremos reinando com Cristo no milênio. Número 3, os mártires da grande tribulação. Eles ressuscitarão e a Apocalipse mostra que eles estão nos céus, as almas dos mártires da grande tribulação, e eles ressuscitarão e também estarão reinando com Cristo. E no milênio também estarão reinando com Cristo os que nasceram ou nascerem durante o milênio. Então, estes grupos todos estarão com Cristo no milênio. Agora a pergunta surge: e as pessoas que sobreviveram ao período da grande tribulação, aceitaram o sinal da besta e entraram no milênio? Esses morrerão. A Bíblia diz que eles serão amaldiçoados e morrerão, mas eles gerarão filhos dentro do milênio. Mas eles que receberam o sinal da besta estarão perdidos, condenados em vida à condenação eterna. Ok? 3 propósitos do milênio. Quais são os propósitos, pastor? Número 1, revelar o reinado de Cristo. O milênio será um reinado teocrático, Deus no comando, no controle, reinando sobre toda a terra. O anjo Gabriel prometeu a Maria que Jesus, quando nascesse, quando ele se estabelecesse, ele se assentaria no trono de Davi para sempre e reinaria também no milênio. Então, o primeiro propósito, revelar o reinado de Cristo. Segundo propósito, concluir o plano divino para Israel. Deus escolheu a nação de Israel. De Gênesis 1 a Gênesis 11, o plano de Deus para a humanidade era universal. Uma vez que o ser humano cada vez mais caminhava, distanciando-se de Deus, Deus chama um homem chamado Abraão. E a partir de Abraão, estabelece um povo, que é chamado de povo eleito. E através desse povo, Deus estabelece uma aliança, um concerto. E esse povo mais tarde se chama pelo nome de Israel. E Deus estabelece uma aliança eterna com o povo de Israel. Então o povo de Israel, eles sempre existirão. É por isso que você vê e ouve nos noticiários repetidas tentativas de aniquilar o povo judeu. Por quê? Isso é o diabo falando através da boca de algumas pessoas, porque a nação de Israel permanecerá eternamente. Tem algumas nações que, muito provável, desaparecerão. Vou falar de repente, se der tempo eu falo um pouquinho mais para frente. Mas a nação de Israel, biblicamente falando, ela existirá até na nova terra, e eu vou falar isso mais para o final. Então, qual é o propósito do milênio? Revelar o reinado de Cristo, concluir o plano divino para Israel, estabelecendo Israel como nação, dando a Israel os termos, as terras prometidas desde Abraão, e as terras que Moisés viu, eles receberão isso no milênio. E número 3, tornar Jerusalém a capital do mundo. Anos atrás, o presidente Trump transferiu a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como a capital indivisível do povo judeu. Então, poucas nações tiveram a coragem de fazer isso. Só mesmo um presidente meio doido como Trump e alguns outros presidentes da América Latina fizeram isso. Mas no milênio, Jerusalém não será apenas a capital de Israel, mas será a capital do mundo inteiro. Eu vou mostrar a vocês mais para frente. Aí surge a pergunta: por qual razão Jesus não reinará sozinho? Por que Jesus não vem sozinho, reina sozinho, já que Ele é Deus, já que Ele é Senhor, já que Ele tem todo o poder? Por que Ele não faz sozinho? Por quê? Porque Ele quer honrar aqueles que foram fiéis. Olha o que diz Apocalipse 3, 21. Ao que vencer,
lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus é tão maravilhoso que Ele quer compartilhar esse momento de glória comigo e com você. Ele vai dar a mim e a você o privilégio de se assentar no trono com Ele. Já imaginou isso, crente? Já parou para pensar nisso? Jesus irá conceder a mim e a você o privilégio de no céu assentar-se com Ele no trono. Dizer, chega para lá, Jesus, chega um pouquinho, espera um pouquinho, Jesus. Chega um pouquinho, scoot over, please, please, please. Então, 3 fatos sobre o milênio. Número 1, primeiro fato, a natureza será restaurada. Romanos 8, 22, 23 diz que a natureza geme. Desde o sangue de Abel que caiu no solo, a terra ficou contaminada pela maldade, pelo pecado, pela violência. E por isso a Bíblia diz que a natureza geme aguardando a redenção. É por isso que nós vemos esses distúrbios da natureza, o clima descontrolado, está muito quente num lugar, está muito frio no outro, neva muito num lugar, no outro lugar é seca. E o que é isso, pastor? A natureza geme esperando a redenção. A Bíblia diz que no milênio a natureza será restaurada. Haverá alimentos em abundância, porque a terra será curada, será restaurada. A Bíblia diz em Isaías que os animais perderão o instinto de ferocidade. A Bíblia diz que uma criança apacentará e cuidará de um leão, cuidará de animais que hoje são ferozes, mas no milênio a ferocidade dos animais será tirada e os animais, todos eles, os que são carnívoros, no milênio serão herbívoros, comerão palha. Isso está na Bíblia. A ferocidade entrou por causa do pecado. E no milênio, no reino de Cristo, a ferocidade dos animais será tirada. Número 2, o conhecimento de Deus será pleno e amplo. A Bíblia diz que em Abacuque 2,14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O conhecimento de Deus será pleno, derramado sobre toda a carne. Aí sim acontecerá o avivamento de Joel, onde toda a carne experimentará a manifestação da glória de Deus. É por isso que a profecia de Atos 2,14, quando Pedro levanta-se no dia de Pentecostes para pregar, ele fala de um derramamento do Espírito. E ele não muda uma letra de forma acidental, mas é de forma profética. Por quê? Porque derramar do Espírito é derramar parte do. Então eu estou com esse copo cheio de água e eu quero dar para você um pouco dessa água, ó. Eu te dou dessa água, mas a água, toda a água não foi derramada, será derramada no milênio. Imagine se nós experimentando um derramamento do Espírito, já é algo que muitos crentes não controlam, não conseguem controlar. Imagine o derramar o Espírito. Isso acontecerá no milênio. Número 3, o milênio não é o fim de todas as coisas, porque existem ainda alguns acontecimentos escatológicos pela frente. Então o milênio, ele vem estabelecido por Deus, para quê? Para que o propósito de Deus se cumpra para com a nação de Israel nesta era. A nação de Israel é estabelecida, reconhecida mundialmente no milênio. A Bíblia diz que no milênio as pessoas voltarão a ter vida como as árvores. Lembra que Matusalém viveu 969 anos. Adão viveu quantos?
935, dando cola. No milênio, as pessoas voltarão a viver como as árvores, com vida longa. A ferocidade dos animais será tirada. A violência da terra será tirada, porque Satanás estará preso. Ah, pastor, quer dizer que no milênio as pessoas não vão errar? Vão errar. Por quê? Porque a natureza humana, mesmo estando vivendo debaixo de um reino de Cristo milenar, ela é, por essência, pecaminosa. E haverão algumas nações, alguns povos que não aceitarão o reinado de Cristo no milênio e serão aniquilados, porque a Bíblia diz que Cristo governará a terra com vara de ferro. Então, o período do milênio trará ao mundo um período de paz e progresso nunca antes experimentados. Mas no final do milênio, o diabo será solto de novo. Fala assim, não. Mas por que, pastor, Deus irá soltar o diabo? Para provar os que nasceram no milênio. Mas por que Deus quer provar as pessoas que nasceram no milênio? Por quê? Porque Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio. E Deus quer que a adoração a Ele seja voluntária, seja espontânea. Porque se Deus tirar do ser humano a capacidade dele de pecar, o ser humano se tornará um robô, se tornará mecânico. E Deus, criando o homem à sua imagem e semelhança, deu ao ser humano a capacidade de escolher. Então, se esta pessoa tem a capacidade de escolher, ela precisa escolher o que é certo. Voluntariamente obedecer a Deus. Deus queria que o louvor de Adão e Eva no jardim do Éden fosse voluntário e espontâneo. Assim será com aqueles que nascerem no milênio. E muitos irão ser enganados dos que nasceram no milênio, dos justos que viverão na terra durante o milênio, serão enganados pelo diabo no final do milênio. E Satanás irá rearmar as nações. E as armas que eles tinham inventado e criado, armas de guerra, ele irá com os exércitos de algumas nações para tentar invadir Israel e destruir Israel de novo. Só que nesta época acontecerá a terceira guerra mundial. É ali que acontecerá, quando as bombas atômicas explodirão e todo ser vivente na terra irá morrer. Todos os seres humanos que estiverem aqui na terra morrerão. Pastor, mas como assim? Se você não sabe, você pode entrar no Google e ver isso. A Rússia tem uma bomba chamada Tsar, uma bomba atômica chamada Tsar. E esta bomba é 50.000 vezes mais poderosa que a de Hiroshima. 50.000 vezes. E ela tem inúmeras dessas bombas. Os Estados Unidos é muito provável que tenha também. Nunca avisou, nunca divulgou, mas é muito provável que tenha. Então imagine só, milhares de bombas como essa explodindo na terra. Acontecerá o que o apóstolo Pedro diz: a terra será queimada e se enrolará como um pergaminho. Quando todos morrerem nesta guerra de Gog e Magog, no vale do Armagedon, se estabelecerá o juízo final. Quem será julgado no juízo final? Todos os perdidos desde o início, que estavam no inferno, que é a sala de espera dos perdidos. E também serão julgados todos os anjos caídos que acompanharam o diabo na rebelião. O diabo já vai ser lançado no lago de fogo no final do milênio. O anticristo e o falso profeta já foram lançados no final da grande tribulação no lago de fogo. O anticristo e o falso profeta irão inaugurar o lago de fogo. 1000 anos depois, o diabo será lançado lá.
E quem comparecerá no trono branco? Todos os perdidos que estão no inferno. Uma pessoa, quando morre hoje sem Deus, ela vai para um lugar chamado inferno, que é a sala de espera dos perdidos, que estão aguardando o juízo final para receberem a sua sentença final. Número 2. No juízo final, os perdidos irão ver a Deus. E todos os salvos e anjos pela última vez. Porque ele será trazido diante do trono branco. E a Bíblia diz que os livros se abrirão. E serão julgados todos os perdidos. E quando eles receberem a sentença, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não criou o inferno, o lago de fogo, para o ser humano. Deus criou para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados. E a expressão bíblica aqui diz que eles serão lançados no lago de fogo. Ou seja, ninguém vai querer ir. Terão que ser jogados à força. As pessoas irão gritar, espernear, mas não haverá mais oportunidade, porque terão sido julgados pelo justo juiz. Pegarão a sua sentença e serão lançados no lago de fogo, que a Bíblia chama de segunda morte. O lago de fogo será tão terrível que as pessoas que forem para lá nunca mais sairão. As pessoas que forem para lá sairão da memória de Deus que um dia existiram, portanto jamais poderão ser resgatadas. Quando isto acontecer, enquanto isso estiver acontecendo, a terra que estará sendo queimada pelo fogo e purificada e restaurada e reconstruída, assim como no Gênesis, Deus constrói a terra e coloca as coisas em ordem. Ela será completamente restaurada, queimada, purificada, santificada. E as pessoas e os justos do milênio que forem julgados no trono branco, para onde que eles vão? Ora, eles não podem ir com a igreja, porque a igreja já foi 1007 anos antes. Para onde que eles vão? Então eles vão para a nova terra. Eles ressuscitarão, receberão o corpo e habitarão a nova terra. A Bíblia diz que os justos herdarão, os mansos herdarão a terra. Eles serão colocados na nova terra. E na nova terra, as pessoas que forem colocadas ali reconstruirão grupos étnicos ou países. Porque a Bíblia diz, olha o que diz Isaías 66. E este é o último texto, eu quero convidar você para ler. Isaías 66, 22. Isaías, está aí na tela, olha aí. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Deus está falando aqui com a nação de Israel. Deus está dizendo aqui que a nação de Israel, o nome deles, a posteridade deles, eles vão existir na nova terra. Está aqui no texto. 23. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Ou seja, na nova terra, os grupos, as nações, farão procissões até Jerusalém, para adorar quem? O Senhor. Porque Israel será estabelecido para todos sempre como nação. Quantos dizem amém? Pastor, e agora surge uma pergunta que eu queria lançar para vocês aqui. Vou dar a minha opinião e vocês podem aceitar ou não, ou então vocês podem ficar com a sua opinião e eu fico com a minha e a gente não precisa nem brigar.
Qual será o destino eterno dos salvos? Porque nós sempre pregamos e falamos que nós iremos morar para todos sempre no céu, sim ou não? Só que na Bíblia diz, no Apocalipse diz, em um versículo, então não podemos fazer doutrina disso. É só apenas a minha opinião. Diga assim, o pastor está dando a opinião dele. Fala aí, São Cleveson, capítulo 200, versículo 0. Isso é só uma opinião. Ora, a Bíblia diz que no final de todas as coisas, a nova Jerusalém, segundo a descrição de Apocalipse, ela vai descer e ficar como que uma cidade suspensa sobre a Jerusalém terrena. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, está escrito isso, andará no meio deles, referindo-se a Jerusalém terrena. Então os salvos, nós igreja, teremos acesso a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena. Já os justos, somente quem sabe a Jerusalém terrena, porque precisará do corpo glorificado para sair, para subir. Isso é o final de todas as coisas. Então crente, se a nova Jerusalém vem para cá, se Jesus vai habitar com o seu trono no meio da nova Jerusalém, para onde que nós vamos passar a eternidade? Então, essa é a minha opinião. Mas você aprendeu a vida inteira que você vai morar no céu. Você canta, eu vou morar no céu. Ok. Porque qualquer lugar onde a presença de Deus está, é um céu. Amém ou não? Então você não precisa mudar de opinião. Só estou dando a minha, tá bom? Está bem claro isso? Senão vai dizer, pastor colocou dizendo que nós não vamos para o céu, vamos ficar aqui na terra, igual os testemunhos de Jeová. Que as pessoas que não entendem a Bíblia e cortam e editam o texto para dizer. Não. A Bíblia diz que no final de todas as coisas, nós estaremos com o Senhor. Meu irmão, pode ser lá em cima, pode ser aqui embaixo. Estando com o Senhor é céu. Amém ou não? Este é o quadro escatológico profético para nós. Pastor, tem muito detalhe aí? Tem, irmão. Tem, irmão. Tem detalhes aí, inúmeros detalhes. O texto que eu li aí de Isaías diz assim, e será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Alguns teólogos dizem que na nova terra, o sistema espiritual de governo será a lei mosaica. Porque está dizendo aí, a observação de lua nova e de sábado. Qual é a dispensação que usava, que observava as festas coordenadas pelas estações da lua e pela observação do sábado? A lei. Então o pastor vai ter sacrifício? Não. Então tem muita coisa que nós não sabemos. Mas está no texto aí, crente. Então você pode estudar e pesquisar e você vai se maravilhar de ver tantas coisas que Deus tem reservado para nós. Este é o fim dos tempos. Nós, a igreja do Senhor, quando formos arrebatados, todos esses eventos escatológicos estão dentro de um plano de Deus e acontecerão, assim como as promessas referentes à primeira vinda de Cristo para vir e morrer, todas elas se cumpriram. E se ele foi fiel para cumprir aquelas promessas, ele é fiel e será fiel para cumprir as promessas pendentes. Vamos estar em pé. O que eu e você precisamos fazer hoje? Precisamos de conhecer a palavra de Deus. Porque quando conhecemos a palavra de Deus, não trocamos o que Deus tem conquistado para nós por coisas passageiras ou efêmeras. Você está vendo que você faz parte de um plano eterno de Deus e o diabo quer roubar isso de você, porque você está indo para o lugar de onde ele saiu e ele está indo para o lugar para onde você ia ou iria. Ele estará indo para o lugar que eu e você merecíamos ir. Mas Deus, por sua infinita bondade e misericórdia,
nos resgatou, nos salvou, e hoje nós fazemos parte do grupo dos eleitos, dos escolhidos de Deus, dos predestinados por Deus, que nós iremos herdar tudo aquilo que o Senhor morreu para conquistar para nós. Então não pense que no céu você vai ganhar uma casa, e você vai ficar morando numa casa com 14 quartos. A minha casa no céu terá 10.000 pés quadrados, uma varanda de 3.000 pés quadrados. Meu irmão, pare com isso. Esse evangelho pregado para pobres, esse evangelho pregado para oferecer melhoria de vida. Não, Jesus Cristo não morreu para melhorar a nossa vida social. Jesus Cristo morreu para nos resgatar da condenação eterna. E nós vamos morar na eternidade em Deus. E nós vamos participar ativamente do plano e do propósito de Deus, que será revelado na eternidade. E cada momento que nós começarmos a adorar a Deus, na eternidade nós vamos descobrir algo em Deus que nós não sabíamos. Porque quando chegarmos no céu, não estaremos estagnados no nosso conhecimento. Não saberemos, não conheceremos tudo, não. Mas nós iremos crescer em conhecimento no céu. Vai, pastor, está na Bíblia, crente, vai ler a Bíblia. Porque senão, se você chegar no céu, não tiver que aprender nada, não tiver que fazer nada, você vai ficar só flutuando de saião, de vestidão, com aquele som de harpa, aquele som chato, cansativo, melancólico, que dá um sono danado. Vou ficar voando no céu. Meu irmão, não é isso não. Nós estaremos ativamente envolvidos nas atividades do universo com Deus, governando com Cristo a terra, os novos habitantes da terra. E nós estaremos com Cristo prestando culto, louvor, adoração, exaltação, glorificação. E nós estaremos para sempre ativamente envolvidos no reino celestial. E é isso que o diabo quer roubar de você. O diabo quer fazer você trocar isso por um copo de cachaça, por um cigarro, por maconha, por sexo ilícito, sexo fora do casamento. E o diabo quer fazer você trocar isso por prazeres passageiros. Ele quer te afundar você na vida de pecado, para você não conseguir sair mais do pecado, para você se perder, porque você tem promessa de Deus para a sua vida. Você tem um céu de glória te esperando. Você tem anjos que estão te esperando para você chegar lá e unir a sua voz e cantar. É por isso que o diabo vai tentar fazer o possível para te convencer a não ir, não perseverar, a desistir, a abandonar, a virar as costas. Ele vai tentar fazer de tudo, mas você vai dizer: olha, em Cristo eu sou mais que vencedor. O sangue de Jesus Cristo me dá poder. O sangue de Jesus Cristo me cobre, me guarda. Pois a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Existe uma doutrina que é pregada aí, de que a pessoa que é salva, ela não perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Que Deus já escolheu os salvos e já escolheu os perdidos. Isso é uma doutrina antibíblica. E nós falamos isso respeitosamente, que são irmãos nossos que pregam isso. Porque se o número de salvos, se Deus já tivesse escolhido, qual é o sentido de pregar o evangelho? Sendo que Deus já escolheu e vai ser salvo, para que pregar? Se você não pudesse perder a salvação, por que é que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse que será salvo? Ah não, pastor, eu já fui salvo, eu já posso viver no pecado, na prostituição, no alcoolismo, nas drogas, porque eu sou salvo, fui escolhido por Deus. Não é bem assim que a Bíblia ensina, meu irmão. Vai ler a Bíblia. Não se engane. Não se engane, por quê? Porque o diabo vai usar até mesmo de interpretações erradas da Bíblia para tentar enganar os santos. E você tem que se apegar ao que a palavra de Deus diz. É por isso que quando a palavra de Deus diz algo claro, eu falo com força. Mas quando é uma opinião, eu dou minha opinião, e a opinião. Então você tem algo maravilhoso esperando você. Ah, pastor, mas eu estou vivendo lutas e dificuldades na minha vida, e passando apertos, e passando necessidades. Mas isso é passageiro, meu irmão. Isso vai acabar. Isso vai acabar.
Seja perseverante, seja fiel. O diabo vai tentar te comprar, vai tentar te levar para o mundo. Você diz: eu não vou. O diabo vai tentar fazer promessa para você, mas você vai dizer: eu não vou. Por quê? Porque eu tenho um Cristo que morreu por mim, e eu tenho salvação em Cristo, e eu não vou me vender, eu não vou vender a minha alma, eu não vou brincar com a minha eternidade, eu vou me esconder em Deus. Aí de vez em quando Deus vai levantar uns pregadores, pastores como eu, assim, que não tem medo de falar a verdade como essa, que falam a verdade sem a intenção de ofender ninguém, mesmo sabendo que vai ofender, mas não tem intenção. Pastor, o evangelho ofende? Ofende. Porque o evangelho que não ofende as pessoas não é bíblico. Mas não falo com raiva, com ira, mas falo para alertar você como um profeta de Deus no meio dessa geração. A nossa redenção está próxima, mais próxima do que nunca. E precisamos estar alertas, precisamos estar preparados, precisamos estar alertas. Por quê? Para que esse dia não nos pegue de surpresa. Então eu te convido, você da aba, a ter consciência de que a obra de Deus na sua vida, ela não terminou. Você está num processo de Deus. Deus está trabalhando em você. Se você pudesse usar um slogan, se você pudesse usar uma placa, você deveria usar a seguinte placa: Under Construction. Você está em construção. Ninguém aqui está pronto. É por isso que tem erros, tem falhas entre nós. Ah, pastor, eu achei que essa igreja todo mundo teria amor e todo mundo, ninguém iria fazer fofoca. Tem uns crentes assim até hoje, pensando que a igreja é o lugar perfeito. Um tempo atrás eu usei na igreja um slogan aqui por um tempo. Eu colocava lá na divulgação da igreja: não aceitamos pessoas perfeitas. Coloquei logo lá. Aí os perfeitos não vieram, veio eu e você. Fala assim: é nós. Não somos perfeitos, mas temos compromisso com esta palavra. E eu quero alertar a igreja: o fim está próximo. Viva a sua vida de tal forma que você esteja preparado a todo momento. Viva com intensidade, seja feliz, pague as suas contas, cumpra seus compromissos, faça planos. Não é pecado nisso. Mas ao mesmo tempo, esteja consciente de que no momento, no abrir e fechar de olhos, tudo pode mudar. E você estará para sempre com o Senhor. E aqueles que ficarem aqui após o arrebatamento irão saber que a razão por que eles ficaram foram as escolhas que fizeram, foi o estilo de vida que viveram, foram os religiosos. Não, eu conheço de igreja, eu sei o que é, eu sei como é que é. Esse pastor fica falando aí demais aí, eu sei o que é. Eu nasci criado, eu cheguei aqui nos Estados Unidos junto com a Mayflower. Mayflower é o navio que veio com os peregrinos. Tem gente que é tão experiente que pensa: não, irmãos, nós precisamos a cada dia estar na dependência de Deus. E eu quero deixar esta palavra de alerta para a igreja, porque a igreja aqui está crescendo, e nós precisamos preparar a igreja para o momento que nós estamos vivendo. Precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos fazer a obra de Deus, precisamos evangelizar, precisamos ganhar almas. E é isso que nós vamos fazer nesse próximo domingo. E nós precisamos de você, porque ovelha gera. Uma ovelha que não gera ovelha, qual o problema? É a ovelha que está doente. Se você não gerou ninguém para Cristo esse ano, é um sinal de doença espiritual. Ah, pastor, mas você não viu o tamanho da minha Bíblia. Ah, pastor, você não viu o tanto de língua estranha que eu falo. Ovelha gera ovelha. E o pastor, como ovelha, gera ovelha também. Mas ovelha gera ovelha. Então se levar pessoas a Cristo não te preocupa, você está com um problema espiritual. É melhor você se consertar diante de Deus. É melhor você olhar para dentro de você, fazer uma introspecção, dizer: o que está acontecendo comigo?
porque eu não tenho amor pelos perdidos. O que está acontecendo comigo que não faz diferença se eu falo de Cristo ou não? O que está acontecendo em mim? Eu vou começar a fazer algo diferente. Domingo agora eu vou trazer alguém. Não deu o nome pastor André, não. Eles estão orando, jejuando, mas eu vou trazer alguém. Eu vou atrás, lá no meu trabalho, lá na minha vizinhança, eu vou orar e eu vou trazer alguém. Por quê? Porque ovelha gera ovelha.